Eu vou bater um papo com o secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Acre, o ex-deputado federal Nilson Mourão. O secretário acompanhou mais uma situação de expropriação de brasileiros na região de fronteira, notadamente os acontecimentos dos últimos dias em Capixaba, casos até de expulsão com incêndio em residências, com atitudes violentas do exército boliviano. O secretário nos fala deste caso. Ora, há alguns anos atrás, antes de Evo Morales ascender à presidência boliviana, havia uma relação muito pacífica na zona de fronteira. Nenhum presidente boliviano tinha tomado esta medida tão drástica de expulsar os colonos brasileiros. São pessoas simples, colonos, trabalhadores rurais. Mas por que Evo Morales, em nome desta soberania nacional, tomou medidas tão drásticas e seu exército tem agido de forma tão violenta? O secretário de Direitos Humanos nos fala a respeito disso. Também nos fala o que diz o direito internacional sobre as zonas de fronteira e o que o governo brasileiro e o governo do Acre podem fazer nesta situação específica. Secretário, muito boa noite. Boa noite, Alain. Boa noite a todos vocês que acompanham esse programa. Como você desejou, de forma tão brilhante, eu quero também desejar a todos os trabalhadores do Acre, hoje no dia 1º de maio, desejar muitas felicidades. E aqueles que trabalham, que estão na ativa, quero desejar a eles muito êxito. E aqueles que também já estão aposentados, já deram a sua vida inteira trabalhando. Que tudo isso nós tenhamos nossas recompensas, nossas alegrias e gratidões agora enquanto estamos nessa nossa vida e nessa nossa luta. Parabéns aos trabalhadores brasileiros. Secretário, o Ministério da Defesa deslocou uma tropa para o município de Capixaba nos últimos dias, após o exército boliviano ter expropriado mais uma propriedade de brasileiros residentes ali no território boliviano, dentro do território boliviano, e até com a atitude mais violenta, com o incêndio da casa daquela família, etc. Na verdade, existem mais de 500 colonos brasileiros na região do Alto Acre, que abrange os municípios de Capixaba, Acrelândia, Plácio de Castro, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil. Além disso, existem cerca de 50 produtores rurais com pequenas fazendas, pequenas colônias que variam de 100 a 300 hectares naquela região. Comecei falando, secretário, que antes de Evo Morales não havia esse problema. Os presidentes bolivianos não encontravam motivos para uma atitude de beligerância com os brasileiros que vivem na região de fronteira. Não seria o momento da diplomacia brasileira também ter mais pulso, pedir ou entrar num contato com o governo boliviano para que agisse da mesma forma como o governo brasileiro vem agindo com os bolivianos no Brasil, quando recentemente houve todo um ajuste da situação dos bolivianos ilegais em São Paulo? Não poderia ser aplicado esse mesmo princípio da reciprocidade, secretário? Bom, Alain, o governo do presidente Lula e a presidente Dilma têm insistido na importância da integração do nosso continente. A saída para o nosso continente é a integração entre todos os países. Nós temos aqui uma fronteira grande com a Bolívia. A Bolívia é um país com o qual o governo brasileiro pretende ter boas relações. Ocorrem uma série de fatos, sobretudo envolvendo aqui na fronteira do Acre, que, como você colocou muito bem, nos preocupam. Nós temos o caso dos brasileiros que estão na área de fronteira da Bolívia, nós temos o caso Halley, né, que é de conhecimento público. O empresário Jorge da Halley também teve sua empresa expropriada, numa situação bastante, digamos assim, muito confusa ainda, não está bem explicada. E o senhor estava explicando isso. E o terceiro fato é o fato de 3 jovens brasileiros terem ido colocar gasolina no lado boliviano, fora dos postos, foram pegos e presos, né? Esses fatos todos eu tenho comunicado permanentemente como secretário de Direitos Humanos, comuniquei ao nosso Ministério de Relações Exteriores através da nossa embaixada em La Paz. O caso específico da fronteira. O direito internacional, o Alain, ele prevê, né, que é praxe em todos os países não permitir estrangeiros
na sua fronteira. Na sua fronteira, normalmente os países divergem da quilometragem. No caso da Bolívia são 50 quilômetros, no caso do Brasil também. O Brasil também não permite estrangeiro na sua fronteira. Como você disse, governos anteriores a Evo Morales nunca tinham dado importância a esse fato. E, portanto, mais e mais brasileiros, acreanos, ocupando a área de fronteira. Com o presidente Evo, ele levantou a bandeira nacionalista. E ele, então, pediu formalmente a retirada desses brasileiros que estão na área de fronteira. Ainda no governo do presidente Lula. O presidente Lula celebrou um acordo de cooperação com a Bolívia, fez a doação, e eu fui o relator dessa doação, pude até conversar com vocês sobre isso no seu programa, de 10 bilhões de dólares. E olha só, secretário, nós estamos vendo imagens deste caso que o senhor acompanhou, da casa abandonada, da casa que foi incendiada na região de fronteira, onde até o Exército Brasileiro foi dar um certo apoio por conta dos atos de violência praticados pelo Exército Boliviano. Desculpa interrompê-lo, mas as imagens são imagens que mostram... São imagens que falam muito. Falam muito. O senhor está aí. Inclusive aí. Esse caso específico, incendiaram a casa do irmão desse rapaz. É verdade. Esse rapaz que está falando conosco, ele teve a sua casa incendiada e matança de animais, ameaças. Deram recado para ele e para os demais que estavam ali presentes naquela área ali, daquela área de terra. É uma área que fica ao longo do rio, na beira do rio. Aí eu lhe pergunto, numa situação dessa, em que foi usada a violência, a força, incendiaram a propriedade... É inadmissível. O governo brasileiro não pode dar uma retaliação, não? Não pode. O governo brasileiro atuou firmemente, mandou aqui para o Acre o diplomata Saboia, e junto com ele nós estivemos nessa área. Estivemos nessa área. O governador Tião Viana entrou em contato com os organismos federais, o Exército Brasileiro está na área, eu solicitei que permanecessem ainda por um tempo, a Polícia Federal também. Acho que houve excessos. Nesses 3 casos tem excessos. Excesso por parte das autoridades bolivianas na relação com o Brasil. Precisava prender os rapazes que compraram gasolina? O Brasil tem sido muito magnânimo. Nesse caso específico, como eu estava te colocando, houve uma doação de 10 milhões de dólares. Do governo brasileiro. Eu fui o relator e coloquei isso aqui no seu programa alguns anos atrás. É verdade. Coloquei. Para quê? Para regularizar a situação dessas pessoas. Regularizar a situação dessas pessoas, e nós temos prazo, nós estamos fora do prazo. Nosso prazo vai até o dia 31 de dezembro deste ano. Portanto, então estamos dentro do prazo. A ação do Exército Boliviano foi extemporânea. Completamente extemporânea, sem sustentabilidade, sem razoabilidade, né? Ele poderia... Aliás, eles feriram o direito internacional, mais uma vez, quando realizaram uma operação militar na fronteira com outro país, sem notificá-lo. E entraram no território brasileiro, inclusive. Ingressaram em território brasileiro, fizeram compras no comércio, isso, exatamente. Abasteceram. E aí, secretário, isso também não fere a nossa soberania? Fere a nossa soberania. Isso foi violação do direito internacional, e 2 razões. Uma, ter entrado no território. Uma outra, ter feito uma ação militar dentro do seu território, na área de fronteira, sem comunicar ao Brasil. Tudo isso está sendo colocado claramente para a chancelaria boliviana, que o governo da presidente Dilma, e aqui no caso específico do governo do Acre, o governador Tião Viana determinou firmeza com essa questão, é inadmissível. Agora, nós não vamos guerrear com a Bolívia, nós queremos a reciprocidade. Já tem gente aqui, inclusive no Facebook, dizendo: viva Plácio de Castro, traz o Plácio de volta. Não, mas isso aí o pessoal está brincando, né? Isso aí não é o caso, nós não vamos entrar nesse tipo de infantilismo, de propaganda. Nós queremos reciprocidade. Do mesmo modo que nós legalizamos 70 mil bolivianos no Brasil há 2 anos atrás, nós queremos que os brasileiros sejam bem tratados. Tem uma pergunta aqui bem interessante, colocada aqui pela Chedi Dantas. Ela diz o seguinte: país pobre e miserável. Olha só as palavras da Chedi Costa Dantas. A Bolívia vive à mercê de favores de brasileiros que compram no comércio boliviano, um país onde o governo é ditador e cujas ações se vinculam à guerrilha e ao terrorismo mascarado. E o Brasil tem que se impor, e rápido. Direitos humanos, olhemos a nós, direitos humanos é aqui. E o que acontece com o povo é aqui, e é o que precisa acontecer com o povo do Acre, secretário.
Nós queremos ação e não politicagem. É o que nós estamos fazendo. A internauta está chateada. É o que nós estamos fazendo. Estamos atuando. Essa questão de fronteira é uma questão de prerrogativa do governo federal. O governador Tião Viana e a nossa secretaria estão atuando para que o Brasil assuma as suas responsabilidades. Quero dizer que não concordo integralmente com o que você falou, né? Com o que você coloca na sua mensagem. Ela disse que o governo tem a ver com terrorismo. Isso aí não tem absolutamente nenhum fundamento e nem por que tratar um governo eleito pelo povo como ditador. Ele foi eleito legalmente dentro das regras bolivianas. Se você tivesse colocado que as autoridades bolivianas aqui na nossa fronteira estão se excedendo, estou de acordo. Eles estão se excedendo e as providências nós estamos tomando. E não iremos admitir nenhum outro tipo de tratamento que não seja o da dignidade com os brasileiros, porque é assim que nós tratamos os bolivianos. E aí a própria Chedi e o André Mesquita dizem o seguinte: Alan, por favor, toque na questão dos empresários brasileiros que estão sendo usurpados na Bolívia, como a situação da Harley que foi citada. E aí, secretário, o senhor está acompanhando esse caso? Nós estamos acompanhando esse caso desde o início, né? Como se trata de um caso de uma relação comercial, não é da nossa competência tratar disso, é a relação comercial dele. Agora, enquanto cidadão brasileiro, independentemente de qualquer outra coisa, ele precisa ter o direito e as garantias que estão estabelecidas nas convenções internacionais. O nosso corpo diplomático colocou à disposição dele nossos advogados, nossa advogada Encobirra, que está acompanhando o caso. Isso é que o governo brasileiro e nós daqui do Acre podemos fazer. As demais questões que envolvem as relações comerciais dele está fora da nossa coisa. Agora, ele não pode ser preso ilegalmente, seu devido processo não legal. Pode ser expropriado, ele não pode ser ameaçado de morte. Isso nós estamos atuando e pressionando o governo da Bolívia para que isso não ocorra, sem ferir as regras internas da Bolívia. O que o Harley praticou na área da Bolívia, se ele tem que responder, deve responder, mas como uma pessoa que tem direito ao contraditório e à livre defesa. E tem direito à ampla defesa. Ampla defesa, exatamente. A Patrícia Geber fala o seguinte aqui: olha, assisti recentemente no Domingo Espetacular da Rede Record uma reportagem que me deixou muito indignada. Em um assalto, o bandido, comparsa de um funcionário da empresa assaltada, matou o dono da empresa na frente do filho menor de idade e levou uma certa quantia em dinheiro. Os bandidos foram presos. Bom, eles foram presos. Não, o pai de família, que era dono de uma empresa, certamente deixa dívidas que a família vai ter que pagar. Os bandidos vão comer e dormir às nossas custas na cadeia. Ela está aqui chateada, Patrícia, né? E a família deles ainda receberão o auxílio reclusão de quase R$1.000, enquanto os filhos do homem que eles mataram podem passar todo tipo de privação. Existem direitos humanos para nós, cidadãos comuns, que pagamos para que o bandido e a família dele tenham direitos humanos. E ainda somos vítimas deles diariamente? De forma geral, o que o senhor, secretário de Direitos Humanos, Nilson Mourão, tem a dizer sobre isso? Que não é um fato isolado, pois sempre se repete de várias formas em nossa sociedade? É a colocação da Patrícia Geber, secretária. Patrícia, lamentavelmente as pessoas têm um pouco essa impressão que quando nós lidamos com questão de direitos humanos, estamos lidando com questão de direito de bandidos. Não fique com essa impressão. Nós defendemos todos os direitos das pessoas que estão violadas no seu direito. A questão daqueles que... nós defendemos, em primeiro lugar, o direito das vítimas. Aqueles que são vitimados, que é o caso que você citou aí, devem merecer de todos nós apoio integral. Mas o Brasil não tem pena de morte. Aqueles que são presos, que são levados, nós defendemos que eles sejam levados a julgamento e que, se condenados, cumpram a sua pena. Mas nós não podemos concordar com tortura, nós não podemos concordar com um tratamento degradante, porque isso é voltar como é que se diria? A barbárie. Nós constituímos... A lei do talião. A lei do talião. Nós constituímos uma sociedade que tem regras. Inclusive, aqueles que estão prisioneiros, eles são submetidos a um regramento definido pela legislação brasileira. O contrário disso é a pena de morte. Eu não discuto a pena de morte, eu pessoalmente sou contra, mas muitos países adotam. Se essa pessoa não serve mais para conviver em sociedade, não adianta mais gastar dinheiro com ele, elimina. É o caso, por exemplo,
O que fazer com aqueles rapazes que degolaram 3 pessoas no Mato Grosso, degolaram, e em seguida mataram 4 que não tinham absolutamente nada a ver com o ocorrido, simplesmente porque viram os fatos, né? Foram barbaramente assassinados. O que fazer com essas pessoas? Nós vivemos hoje, Patrícia, isso eu posso te dizer, nós vivemos num momento turbulento da vida da humanidade, em que a vida e a dignidade dos seres humanos está posta em causa. Está sendo tratado com banalidade, as pessoas matam os outros com a maior facilidade, as pessoas brigam, as pessoas se agridem por coisas as mais insignificantes possíveis, além das barbaridades que são cometidas de crime em série, sem haver absolutamente nenhum motivo, como os que acontecem em todos os lugares do mundo. A dignidade dos seres humanos tem que ser o nosso grande valor. Secretário, por falar nisso, o senhor tocou num ponto muito importante que também é colocado pelos internautas. Como é que está hoje a situação dos haitianos? Falou-se, inclusive aí, em alguns meios de comunicação, que um grupo de haitianos chegou a dizer que se eles fossem deportados, cometeriam um suicídio coletivo. Esse fato chegou aos seus ouvidos? Em que situação isso se deu? Ele chegou aos meus ouvidos sim, mas diz respeito àqueles haitianos que estavam em Inhapare já há 90 dias. Realmente estavam em estado deplorável, né? Mas, como eu disse no início, o governo do Acre não tem prerrogativa para tratar dessas questões de fronteira. Com certeza. O que é que nós fizemos? Nós informamos ao governo federal, cabe a ele decidir isso. O governo federal fez os seus acordos com o Peru e o Equador e o Haiti e permitiu o ingresso deles. Depois de 90 dias, realmente eles estavam dilacerados. Eles foram, eu recebi essa informação no dia 8 de abril, uma sexta-feira santa. Logo em seguida, no domingo, me desloquei para Inhapare, fiz reunião com eles, com o governador, com o prefeito, e traçamos um caminho. Trouxemos todos para Rio Branco, veja, hoje é dia 1º. Trouxemos todos para Rio Branco. No Parque de Exposições? 243 vieram para Rio Branco. Certo. Hoje quantos todos com alimentação, com diversão inclusive, com internet, documentamos todos e já mandamos para trabalhar restam 50. 50. Restam 140 e poucos. Nós mandamos, acho que são 243, nós mandamos 190. 190 para trabalhar. Todos já seguiram. Restam 50. Esses 50 seguirão essa semana para outras empresas. Todos documentados, todos trabalhando. Então, esse comentário houve, mas já foi solucionado dessa forma. Agora, sim, existe um problema ainda a ser resolvido. Um grupo de haitianos não resistiram tantos dias de fome, de dormir na praça, de abandono, e furaram o cerco da Polícia Federal, sem autorização. Furaram e foram para Brasileia. O que é que eu fiz como secretário de Direitos Humanos? Eram quantos, secretário? Esses chegam aos 40. Furaram o cerco e foram para Brasileia? Para Brasileia. Foram notificados pela Polícia Federal, todos eles têm notificação para deixar o país. Eles entraram sem permissão, receberam a notificação para deixar o país e não deixaram. E aí? Eles estão lá em Brasileia, eu estou dando, o governador Tião Viana determinou que mesmo a estes seja dado assistência humanitária. Entrou em território acreano, o governador Tião perde a assistência humanitária. São seres humanos. Nós estamos dando assistência humanitária a eles, estamos aguardando a decisão do governo federal. O que fazer? Eu informei o ministro desse caso específico. Eles estão lá, têm casa, têm alimentação, não estão documentados. O governo brasileiro... Têm onde dormir, estão recebendo estão em casa, estão recebendo alimentação, estão recebendo toda a assistência humanitária. Não estão documentados, estão notificados pela Polícia Federal para deixar o país. Certamente serão notificados para deixar o país por conta, inclusive, da determinação de Itamaraty de não aceitar mais haitianos que entraram através dos coiotes. É o que nós vamos verificar com a decisão do governo. Eu posso lhe dizer, pessoalmente aqui, que não tenho nenhum segredo, porque nós estamos discutindo questão pública, eu vou sugerir ao governo que, como eles já estão dentro do Brasil, seja dado a eles a permissão, não é mais de ingressar, porque eles já ingressaram. Faz um outro tipo de pedido, se estuda e dá um visto humanitário para esses que já entraram. Era uma situação desesperadora. Isso é um fato, né? E eles decidiram enfrentar essa situação desesperadora. Hoje eles estão relativamente bem, mas não estão documentados, eles não podem sair de Brasileia.
Gente, essa é a situação também dos haitianos. O secretário esteve aqui conosco neste feriado. Quero agradecer ao secretário de todo o coração, a sua vinda, né? A maneira como sempre atende o nosso convite. Secretário, muito obrigado pela sua vinda e bom trabalho aí, sucesso nessas questões que envolvem a fronteira e os haitianos também. Eu que agradeço a você, mais uma vez, devo lhe dizer, nós estamos atuando com vistas à integração e à solidariedade continental, mas queremos soberania do nosso país e respeito ao Brasil. Muito bem, bati um papo aqui com o secretário Nilson Mourão. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. O programa está muito bom. Eu aguardo você. Até já.